Vamos ler, meus irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 24. Todos acharam? Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Somente até aí, meus irmãos. Fala, Deus, fala, Deus, toca em mim, toca em mim, com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, amém. Fala conosco em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, preste atenção. Jesus falando sobre o fim dos tempos. O Senhor Jesus Cristo está nos advertindo acerca dos fins dos tempos. O fim dos tempos é chegado, sim ou não? Nós vemos, meus irmãos, os acontecimentos, nós vemos, os sinais estão aí, os acontecimentos estão aí marcando a volta do Senhor. E nós sabemos que Jesus disse que ia ser num abrir e fechar de olhos. Paulo falou assim: vivamos o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Está na Bíblia ou não está? Está. Que nós temos que viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Quer dizer, se Cristo voltasse amanhã, como que nós iríamos estar hoje? Todo mundo de joelho pedindo perdão dos pecados, todo mundo abandonando os pecados, todo mundo se consertando com Deus. Aqueles que estão fazendo alguma coisinha que sabe que não agrada a Deus e abandonar, aqueles que estão com a vida desviada ia voltar para Jesus hoje, e ia ser um conserto total na terra. As igrejas não ia caber de tanta gente, e não ia ser gente atrás de cura, de bênção, não, ia ser gente atrás de perdão e misericórdia de Deus. Se nós vivêssemos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, você acha que tinha alguém na igreja falando: Jesus me cura, Jesus prospera a minha vida, Jesus, eu quero um emprego bom, eu quero ganhar bem? Não, ia estar todo mundo fazendo o quê? Pedindo o quê? Perdão, misericórdia, fortalecimento espiritual. Renova minha fé, me enche do Espírito Santo, Senhor. O Senhor vai voltar amanhã, meu Deus, eu quero estar preparado. Limpa meu coração, limpa minha mente. Eu não quero fazer nada de errado, eu quero estar em santificação. Ia estar todo mundo buscando a Deus para a salvação. Para a salvação. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele vai vir num dia que ninguém está imaginando, que ninguém está pensando. A volta do Senhor vai ser uma coisa assim repentina. Quem aqui já sonhou com a volta de Jesus? Levanta a mão bem alto assim. Quem já sonhou com o arrebatamento da igreja? Poucas pessoas. Irmãos, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja é uma coisa real, verídica e verdadeira. Diga glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus ele falou sobre muitas coisas que ia acontecer: muita guerra, muita fome, muito terremoto, pai contra filho, filho contra pai. Isso
sempre teve, mas cada vez vai aumentando mais. Jesus falou sobre a falta de amor. Jesus falou, meus irmãos, muitas coisas. E uma das coisas que Jesus falou, que chama a nossa atenção, é o que nós acabamos de ler. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Nós temos que ficar, meus irmãos, ligados nisso daqui. Nós temos que ficar atentos, porque isso também está acontecendo. Hoje nós vemos, meus irmãos, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. Nós vemos, meus irmãos, que cada dia que passa vai aumentando mais o número de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos apóstolos, de falsos missionários, falsos bispos, falsos presbíteros. Nós vemos, meus irmãos, que muitas igrejas têm aparecido ensinando coisas terríveis. Muitas igrejas têm aparecido pregando um outro evangelho, que não santifica o povo, que não vê transformação na vida do povo. Você vê, meus irmãos, que muitos têm abrido igrejas. Cada rua que você passa é 4, 5, 6 igrejas. Se você for contar quantas igrejas tem, você não dá conta de contar. Agora muitos estão abrindo igreja, irmãos, para ganhar dinheiro. Muitos estão fazendo do evangelho comércio. Muitos não estão preocupados com a salvação das pessoas, mas muitos estão preocupados com o seu bem-estar. Eu vou abrir uma igreja para mim, porque a igreja dá muito dinheiro. Eu vou abrir uma igreja para mim, porque eu vou conseguir um monte de gente para me seguir. Nós vemos, meus irmãos, que os falsos profetas estão aumentando muito. Muitas pessoas, eles inventam de abrir uma igreja como se estivesse abrindo qualquer coisa, e vai ali, compra uma caixinha de som igual essa, e compra um microfonezinho igual esse, e compra umas cadeirinhas. Eu vou abrir uma igreja para mim. Eu vou abrir uma igreja para mim. Irmão, nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque muitos falsos profetas se levantariam. E Jesus disse, meus irmãos, que eles fariam tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, ia enganar até os escolhidos. Nem todo lugar que tem milagre, meu irmão, é Deus que está ali, não. Não é toda a igreja que você vê que está fazendo milagre, que está fazendo cura, que está expulsando demônio, que tem língua estranha, que tem profecia. Não vai chegando lá de qualquer jeito, não. Para, observa, olha. A Bíblia diz que nós temos que examinar tudo, meus irmãos, e reter o bem. Você tem que examinar, você tem que olhar, porque senão você pode cair dentro de uma igreja de um falso profeta. Ah, mas ali expulsa demônio, ali tem revelação, ali tem cura, ali tem isso, ali tem aquilo. Mas será que tem a verdadeira doutrina? Será que tem a verdadeira doutrina? Porque dons não vai salvar ninguém, igreja. Milagre não vai salvar ninguém. Jesus falou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu curei, eu expulsei demônio, eu fiz milagre, eu fiz maravilha. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci.
os conheci. Então hoje, meus amados, nós temos que ficar atentos, você tem que ficar atento. Por quê? Porque os falsos profetas estão no rádio, estão na televisão, estão na internet, estão pelas ruas, estão nas praças, estão em todos os lugares, todos os lugares. E como eu disse, meus irmãos, a maioria somente querendo dinheiro atrás de dinheiro, somente atrás de dinheiro e querendo dinheiro. É uma pedição de dinheiro terrível. Você liga lá a sua internet, o seu rádio, a sua televisão, você só vê: pastor, eu quero dinheiro, manda dinheiro, tenho mais dinheiro, e preciso de dinheiro, eu quero mais dinheiro. Eles não se saciam do dinheiro. E você vê eles ficando milionários, muitos ficando milionários, comprando fazenda, comprando avião, comprando helicóptero, comprando manada de boi, e só pedindo mais: manda mais, eu quero mais, preciso de mais. Irmão, vamos tomar cuidado, igreja. Vamos tomar cuidado, vamos ficar atentos. Porque Jesus está falando que se levantarão falsos cristos e falsos profetas. E eles iam fazer sinais. Jesus, meus irmãos, aqui ele é claro. Jesus aqui, ele é verdadeiro. Quando ele fala: e vão fazer sinais que, se possível for, enganariam até os escolhidos de Deus. Não é? Até os escolhidos de Deus. Se for possível, até os escolhidos de Deus. Mas Deus está trazendo essa mensagem para nós nesta noite. Nesta noite Deus está falando com a igreja: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7. Nós vemos, meus irmãos, Jesus dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Você conhece a doutrina verdadeira? Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Quem aqui tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você tem? Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então você dificilmente vai ser enganado pelos falsos profetas. Só se você quiser. Só se você quiser. Mas se não, eles não vão conseguir te enganar. Eles podem pregar bonito, orar bonito, fazer aqueles sermões 10 vezes melhor do que o meu, pode pregar 50 vezes melhor do que eu, mas quando você vai lá, quando você chega lá, quando você olha, você fala: aqui não dá para mim, aqui não dá para mim. Você prega muito bonito, você ora bonito, realmente aqui tem milagre, mas não dá para mim. Não dá para mim, por quê? Porque eu conheço a doutrina verdadeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu conheço a doutrina verdadeira. Eu conheço. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Muitos têm se deixado enganar. Muitos não têm vigiado. Muitos, meus irmãos, eu não sei porquê, mas tem sido presa fácil dos falsos profetas. Muitos têm sido presa fácil dos falsos profetas. Você sabia que não é nem bom você ficar assistindo pregação desse povo? Não é nem bom você ficar assistindo pregação desses falsos profetas. Não é nem bom.
Porque às vezes tem irmão que ele é fraco, tem irmã que é fraca, não é? Tem irmão que é fraco, tem irmã que é fraca. Eu não tenho ninguém que me engana. Por quê? Porque eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu tenho o temor de Deus na minha vida. Mas tem pessoa que é fraco, tem pessoa que é fraco, ele fica só assistindo os falsos profetas, só assistindo, só assistindo, só assistindo, só assistindo. E quando chega uma hora, você já começa a concordar, achando que ele está certo. Daí a pouco você está achando que ele tem razão. Aquelas mensagens bonitas, né? Aquelas mensagens bonitas. Aí você fala: meu Deus, o pastor Paulo não chega nem nos pés dele. Tadinho do pastor Paulo. Ele tem teologia, tem filosofia, ele explica muito melhor, ele tem uma lábia tremenda, e ele, não é? Não é nem bom você ficar lá com o seu rádio ligado nesses falsos profetas. Não é nem bom você ficar lá, você que tem televisão, ficar lá na televisão assistindo esses falsos profetas. Não é nem bom você ficar lá na internet, no YouTube, assistindo esses falsos profetas. Não é nem bom. Não é nem bom. Você está lá se alimentando, ouvindo, prestando atenção. Porque é por isso que muitos têm caído, igreja. Muitos têm caído. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Muitos têm caído porque têm dado ouvido os falsos profetas. Aí a pessoa não tem ali aquela segurança, aquela sustentação, e ele fica lá o dia todo, ou assistindo aquilo, o dia todo, não é? Diga glória a Deus, diga aleluia. Então, meus irmãos, Deus está falando para nós tomar cuidado. Deus está falando para você tomar cuidado. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos pastores, cuidado com os enganadores, com aqueles, meus irmãos, que nunca tiveram aquilo que nós temos, nunca tiveram aquilo que você tem, nunca tiveram, que é o temor de Deus na sua alma, na sua vida. Nunca tiveram o temor de Deus no coração. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Não é verdade, igreja? Por isso Jesus está dizendo: e surgirão falsos cristos e falsos profetas. Tem acontecido isso ou não tem? Sim ou não? Tem acontecido isso. E ali, meus irmãos, Deus, Ele está nos alertando nesta noite. Deus está falando conosco nesta noite, para nós ficar atentos, para nós vigiar. Não vá nessas igrejas mundanas, irmãos. Não vá nessas igrejas desses falsos profetas. Não vá. Vigia, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Tinha um amigo meu falando para mim que ele estava frequentando uma igreja lá em Vitória, e ele falava, ele já falou isso para mim 2 vezes. Ele falou: Paulo, a gente chega lá naquela igreja lá, parece que a gente está entrando até mesmo no centro. A igreja parece um centro espírita, um centro de macumba. Eu falei: mas por quê? Aí ele estava me explicando. O que aqueles obreiros e pastores fazem lá naquela igreja. O que eles fazem lá? Dizendo: Paulo, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida. É a mesma coisa, você está dentro do centro.
E ele dizia para mim assim que lá ele só fala de dinheiro, o assunto é dinheiro. Até para fazer uma visita tem que pagar. Dizer que os homens só falam em dinheiro, 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 e dizer que é uma coisa absurda. E não é R$5 e nem 10 não, meu irmão. É de 100 para cima. É de 100 para cima. E pede, que pede, que pede, que pede, não para de pedir. E ele dizia para mim: Paulo, olha, depois que eu comecei a frequentar aquela igreja, eu fui para lá porque eu estava precisando de uma bênção. E eu assisti no rádio eles falando. Aí a minha mulher falou: vamos lá, vamos lá. Aí eu falei assim: vamos lá, vamos lá. Dizendo que quando chegou lá, dizendo que com menos de um mês que eles estavam lá frequentando a igreja, dizendo que nem crente eles eram. Ele já queria colocar a mulher dele de missionária. Eu estou falando, não estou mentindo. Eu trago ele aqui, ele fala para vocês. Dizendo que com menos de um mês que ele estava lá. Aí uma das pessoas que coordena a igreja lá falou que ela tinha dom para ser missionária. E você vai ser missionária. E já queria logo dar uma roupa para ela de missionária. E já fazia uma carteirinha de missionária. E ele falou: mas nós nem crentes nós não somos ainda. Nós nem. Aí disseram que chegou em casa e falou com a mulher dele: ó, vamos rachar fora dessa igreja. Vamos sair daqui, esse negócio aqui não dá certo não. Isso não dá certo não. Além desse povo só falar em dinheiro, nós nem crentes não somos. E ele já quer logo dar até carne para nós aqui. Irmãos, ele disse: Paulo, nunca mais eu voltei lá naquela igreja. Nunca mais. Porque a igreja parece um centro. Um centro. Então nós vemos, meus irmãos, que tem muitas por aí. Diga glória a Deus. Tem muitas portinhas se abrindo por aí. Muitas portinhas se abrindo. E eu tenho o dever, a obrigação de abrir os olhos de vocês, para que vocês não venham cair nessas ciladas, para que vocês não venham a cair nesses golpes de muitos falsos profetas, falsos Cristo, que têm aparecido por aí, fazendo até milagres, até curas, mas no último dia, meus irmãos, eles poderão ouvir uma palavra muito triste: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de santidade, é um Deus de pureza. O nosso Deus é um Deus aonde você vê a santificação, ali Deus está. Aonde você vê a santificação, o temor, ali Deus está. Ali Deus está. Mas se você não vê a santificação, o temor no coração das pessoas, é complicado, meus irmãos. É complicado. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. O que é santificação? É pureza, é separação do mundo. Santificação é você ser diferente. A Bíblia diz que nós não podemos andar como andam também os outros gentios, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela dureza que há nos seus corações. E pela árvore se conhece o fruto. Toda árvore boa produz frutos bons, mas toda árvore má produz frutos maus.
A igreja Deus é Amor é uma árvore boa. Esse ministério, meus amados, não é porque nós somos dele, não, mas esse ministério é um ministério que produz frutos bons. Você vê que quando uma pessoa fala assim: eu sou da igreja Deus é Amor, você vê, meu irmão, uma diferença. Até o povo do mundo fala isso. A igreja Deus é Amor é uma igreja diferente. Tem pessoa que diz assim: olha, eu não sou crente não, mas quando eu for crente eu quero ser da igreja Deus é Amor. Por quê? Porque a igreja é uma igreja diferente, o povo é diferente em tudo. Não é só em veste, em cabelo, não, é diferente em tudo. É diferente em tudo. Tem uma meia dúzia, meio atribulado por aí, mas a maioria é fiel e obedece à palavra de Deus. A maioria obedece à doutrina. A maioria obedece. Diga glória a Deus. Diga aleluia. De vez em quando alguém chega para mim e me pergunta: você é crente de qual igreja? Eu falo: da Deus é Amor. Aí eles falam: poxa vida, que igreja boa, que igreja abençoada, que igreja maravilhosa. Às vezes nem crente a pessoa é. Às vezes a pessoa, meus irmãos, nem serve a Deus, mas eles olham para a nossa igreja e eles veem a sinceridade na presença de Deus. Às vezes a pessoa é até de outra igreja, mas ele fala: a igreja Deus é Amor é uma igreja abençoada por Deus. É uma igreja abençoada por Deus. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, a igreja ela tem que dar fruto bom. Você chega na igreja, você vê os crentes, os irmãos, as irmãs, você vê uma transformação, uma mudança de vida, não é verdade? Agora tem muitas igrejas que você vai, que você não vê transformação, você não vê mudança. As pessoas se batizam de qualquer jeito, de qualquer maneira, não tem um ensinamento, não tem nada. Do jeito que a pessoa está, a pessoa continua. Quem está entendendo? Não tem, você não vê assim aquela essência do Evangelho. Você não vê a pessoa, meus irmãos, ser uma nova criatura. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, não é, meus irmãos? Mas isso é para quem está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passou e tudo se fez novo. E muitas das vezes você olha para muitos crentes e você não vê que ele é uma nova criatura. Você olha para muitas crentes e você não vê que elas são uma nova criatura. Não são. Não tiveram ainda aquele encontro verdadeiro com Deus. Mas aqui nós procuramos, meus irmãos, dar um ensinamento para as pessoas. A gente procura ensinar as pessoas. A gente procura doutrinar as pessoas, para que elas possam experimentar qual seja a boa, verdadeira vontade de Deus. Que Deus abençoe ele. Que Deus abençoe. Aleluia.
Olhei para esse mundo e não pude encontrar poder para me salvar, poder para me salvar. As minhas próprias obras. Por isso é bem melhor mundo de tristeza, mundo sem valor, mundo sedutor, o mundo é engano. Amém. Bate palma e dá glória a Deus. Deus abençoe. Quem prestou atenção na mensagem e vai guardar no coração, diga aleluia. Maravilha, maravilha.